Estamos vivos? Ou apenas vagando na escuridão. Estamos vivos ou apenas vagando na escuridão do além. Olá, eu sou o Tuca, e se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? Nada melhor. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? E nada melhor que frio na espinha. Esse é o quarto e último episódio do nosso especial de Dia das Bruxas, Halloween ou qualquer outro nome que você queira chamar. E hoje eu vou ler casos de terror de forma anônima, como se eles tivessem acontecido comigo. São histórias retiradas da internet, podem ser verdade ou não, mas uma coisa é certa. São muito reais para as pessoas que vivenciaram e contaram as suas experiências. Eu já tinha feito um episódio parecido lá no episódio 9 do podcast, então se você ainda não ouviu, pode ir lá escutar depois de escutar esse daqui. E naquela época eu não tinha um nome legal e o título foi Lendo Casos de Terror. Muito original, eu sei. Mas, agora que eu encontrei esse nome legal, agora toda vez que eu ler casos de terror, vai ser um frio na espinha. Então, sem mais delongas, pegue o seu cobertor, acenda a luz e venha ouvir esses relatos. E a primeira história que eu vou ler se chama O Outro Eu. Quando eu tinha por volta de uns 12 anos, fui passar um tempo na chácara dos meus avós no interior do estado. Era uma casa antiga, cheia de cômodos que pareciam nunca ter sido tocados desde que eu era pequeno, talvez até antes. Em uma noite qualquer, eu estava voltando para o meu quarto após usar o banheiro. Enquanto eu passava pelo espelho no corredor, algo estranho aconteceu. Eu vi o meu reflexo, mas ele não parecia sincronizado comigo. Eu andava devagar e o meu reflexo estava imóvel, olhando diretamente para mim. Eu congelei no lugar sem conseguir acreditar no que eu estava vendo. Me aproximei lentamente e ele continuava parado, só me encarando. Foi aí que a boca do meu reflexo se mexeu. Você não devia estar aqui. Ele disse com uma voz que não era a minha. A voz era rouca, mas saiu clara, como se ele estivesse do outro lado de uma parede de vidro. Me afastei, mas o reflexo deu um passo para frente, como se fosse sair do espelho. Corri para o quarto, tranquei a porta e me escondi debaixo das cobertas com medo que aquele outro eu saísse do espelho e viesse atrás de mim. Eu não consegui dormir naquela noite, e quando o dia finalmente amanheceu e eu ouvi minha avó na cozinha, foi que eu criei coragem para sair do quarto. Eu passei em frente ao espelho com o coração acelerado, temendo que o meu reflexo fizesse algo. Mas o que quer que fosse parecia não estar mais ali. Eu nunca entendi direito o que aconteceu naquele dia. Nada como aquilo aconteceu de novo até hoje. Mas de vez em quando eu ainda sinto que eu estou sendo observado. E quando essa sensação aparece, eu evito qualquer espelho ou superfície reflexiva. Me arrepiei, hein? Me arrepiei porque desde quando eu era criança eu sempre morria de medo de passar na frente de um espelho de noite e é uma coisa que eu não pensava há muito tempo e basicamente a gente vive com um espelho na mão hoje em dia, que é o celular, né? Quando você desliga ali a tela do celular, você vê o reflexo. Aí fica meio difícil de evitar, né? Mas vamos lá para a próxima história. O nome dessa é Estrada. A minha história aconteceu numa viagem de carro. Estávamos eu, meu irmão e meu primo indo para o interior. E a estrada era daquelas isoladas, sem iluminação e rodeada de mata fechada. No meio do caminho, já era tarde da noite, começamos a ouvir um barulho estranho, como se alguém estivesse correndo ao lado do carro. Ouvimos passos pesados no asfalto, mas estávamos a uns 80 km por hora. Olhei pela janela e meu coração quase parou. Havia uma figura humana correndo ao nosso lado, mas não era normal. A coisa tinha pernas e braços longos demais, e a sua cabeça estava virada completamente para trás, como se nos olhasse enquanto corria. Os olhos, brancos e vazios, me encararam.
Ela sorria de um jeito distorcido, como se a boca fosse rasgada além do que a carne permitia. Meu irmão acelerou o carro o mais rápido que podia e aquela coisa simplesmente desapareceu, sem deixar nenhum rastro. Quando paramos no próximo posto, o nosso carro estava coberto por marcas de mãos, como se algo tivesse tocado o tempo todo. Nunca conseguimos esquecer aquela noite. É, gata. Vai pegar a estrada de noite, dá nisso, hein? Vai ver coisa que não queria. Mas o que vocês acham que é isso? Lobisomem não é, porque não parecia ser uma coisa meio animal. Aqui a pessoa descreve como algo meio humano. Então, sei lá, algo meio humano com braços e pernas longas demais. Não sei, me parece um skinwalker, sei lá, mas nunca vi relatos de skinwalker no Brasil. Não sei dizer o que é. O nome da história 3 é O Quarto que Sussurra. Meu pai era militar e por causa disso nos mudávamos muitas vezes ao longo dos anos. Eu lembro de uma casa, quando eu era mais novo, muito antiga, e eu sempre odiei o quarto de hóspedes daquela casa. Ele ficava no fim do corredor e mesmo com a porta sempre fechada, eu ouvia sons vindos de lá à noite. Eram sussurros. No começo, pensei que era o vento ou o barulho da casa velha. Mas os sussurros eram claros, como se alguém estivesse conversando baixinho. Certa noite criei coragem e resolvi abrir a porta para acabar com o mistério. Assim que entrei, senti o ar gelar. Estava tão frio que a minha respiração parecia condensar no meu nariz. O quarto parecia normal, exceto pela cadeira de balanço no canto próximo à janela, que estava se movendo sozinha. Fiquei paralisado e então ouvi claramente. Por que você demorou tanto? Saí correndo e fechei a porta e nunca mais abri. Meus pais diziam que não ouviam sussurros, que não ouviam nada vindo daquele quarto, que era coisa da minha cabeça. Mas a minha avó uma vez veio nos visitar e também ouviu. Ela se recusou a dormir naquele quarto e dormiu comigo. Ela me disse que sempre que eu ouvisse os sussurros, eu deveria rezar e pedir para Deus que ajudasse aquela alma a encontrar a paz. Mas isso não parecia surtir efeito. Pelo contrário. Quando eu rezava, ouvia batidas na porta do quarto de hóspedes. Então eu parei e me contentei com os sussurros que continuavam toda a noite, até o dia em que nos mudamos. Eu me pergunto até hoje, quem ou o que estava esperando naquele quarto? Olha, medo. Essa história me pareceu meio fique ali, meio a cena da Batiba com a Annabelle no colo, na cadeira de balanço, não sei. Mas ao mesmo tempo é uma coisa assim tão tipo... normal você escutar barulhos numa casa antiga e... Mas essa história aqui tem um lado positivo, sabe qual é? Já que o pai era militar e que eles se mudavam o tempo todo, pelo menos eles não ficaram muito tempo na casa. E como não teve nada assim que tenha ido junto com eles, então acho que tá tudo bem. Porque ainda corre esse risco, né? Você se muda e leva aquela coisa junto com você. Vamos para a próxima história que chama A Voz do Morto. A minha história é curta, mas eu nunca vou esquecer o terror que eu senti naquele dia. Meu avô morreu quando eu era criança, e eu o amava muito. Ele sempre usava uma cadeira velha de balanço no quintal para ler. Depois que ele faleceu, a cadeira ficou lá, intocada. Certa noite, anos depois, eu estava na casa da minha avó e ouvi algo vindo do quintal. Era o som da cadeira balançando. Me aproximei da janela e olhei para fora. Lá estava ela, balançando sozinha como se alguém estivesse sentado. Mais tarde, no silêncio da noite, ouvi claramente a voz do meu avô chamando pelo meu nome. Não era uma lembrança ou uma voz suave, era real. Me arrepiei por inteiro e voltei para o quarto. Nunca contei para minha avó e nunca mais passei perto daquela cadeira. Ok, 2 seguidas. Aqui eu tenho que me perguntar, o que fantasmas têm com cadeira de balanço? É assim uma coisa universal, todos eles gostam, o que é? E tudo bem, alguém vai dizer, mas é porque a pessoa em vida gostava de sentar na cadeira de balanço e blá 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 blá. Tudo bem, gente, mas precisa ser toda cadeira de balanço? Então quer dizer que eu não posso ir num antiquário, num brechó e comprar uma cadeira de balanço porque ela já vai vir com encosto. O nome da nossa próxima história é Acampamento. Lá vem, hein?
Quero contar uma história que me deixa arrepiado só de lembrar. Eu e alguns amigos decidimos acampar em uma floresta perto de onde eu moro, em uma área relativamente isolada, sem muitas pessoas por perto. Na segunda noite, por volta das 2 da manhã, começamos a ouvir sussurros do lado de fora da barraca. Era difícil entender o que diziam, mas a voz era baixa, quase arrastada. No começo, achamos que era um de nós tentando pregar uma peça, mas logo percebemos que todos estavam dentro da barraca. Os sussurros vinham de vários pontos, como se estivessem nos cercando. De repente, tudo ficou em silêncio absoluto. Aquele tipo de silêncio que machuca os ouvidos, sabe? Foi quando começamos a sentir um cheiro terrível de carne podre, que parecia vir de todas as direções. Um dos meus amigos, apavorado, tentou sair da barraca para ver o que estava acontecendo. Mas assim que ele abriu o zíper, uma mão pálida e ossuda tentou puxar ele para fora. Conseguimos segurá-lo a tempo e fechamos o zíper, mas ele ficou com marcas profundas de unhas no braço. Não sabíamos o que fazer, sair da barraca não era uma opção. Ficamos ali em silêncio até o dia raiar. Saímos da barraca, corremos para o carro e deixamos todas as coisas para trás. Nunca mais voltamos naquela floresta. Que era um zumbi, um morto-vivo? Cheiro de podre, mãos ossudas, pálidas. Era alguma coisa, hein? Espíritos da floresta, será? Não sei, mas é por isso que eu não acampo. Primeiro, isso. Segundo, animais. Terceiro, não ter um vaso sanitário para fazer cocô. Quarto, não ter um chuveiro para tomar banho. Seis, a sombra no quarto. Eu morava sozinho em um apartamento pequeno. Nada muito antigo ou com histórias bizarras. Mas uma noite, enquanto eu estava quase adormecendo, eu senti que tinha alguém no quarto comigo. Abri os olhos e vi, no canto do quarto, uma sombra humana, bem alta, parada, me observando. Eu fiquei paralisado de medo. Tentei acender a luz, mas eu não consegui me mexer. A sombra começou a se aproximar, e quando estava quase ao meu lado, desapareceu. Quando consegui me levantar e acender a luz, não havia nada lá. Desde aquela noite, nunca mais dormi com as luzes completamente apagadas. O mais estranho é que algumas semanas depois, o meu vizinho do andar de baixo disse que também viu uma sombra no quarto dele. É, gente, Shadow People, Shadow People. A próxima história, eu dei um título engraçado pra ela. A próxima história chama Cafezinho, Dona Helena? Queria deixar um relato que aconteceu comigo há mais ou menos uns 7 anos. Estava eu e um amigo, éramos adolescentes e estávamos indo para a casa dele jogar videogame. Era final de tarde, dia normal, céu limpo, nada de estranho. Porém, assim que passamos uma esquina que ficava já próxima à casa desse amigo, o tempo mudou completamente. Começou a trovejar, o céu ficou preto, o vento absurdo, o clima ficou pesado. Esse amigo e eu somos cristãos, e começamos a brincar um com o outro falando que era o apocalipse. Logo que chegamos na casa dele, não tinha luz. E como nós estávamos falando sobre o apocalipse, resolvemos ler a Bíblia até voltar a luz para a gente poder jogar videogame. Nesse tempo que estávamos lendo, me levantei e fui até a cozinha pegar o meu café. Logo quando eu voltei para a sala, já senti um clima estranho. A respiração do meu amigo estava muito ofegante e forte. Perguntei se estava tudo bem e ele só respondia com a corda vocal bem forte. Até que ele ergueu a cabeça e quando olhou para mim, simplesmente ele estava sem o preto do olho. Foi muito assustador. Daí eu percebi que não era brincadeira dele. Saí correndo de perto e fui até o pai dele, falando que ele estava estranho. Quando voltamos para perto dele, ele estava normal. Falou que não tinha acontecido nada e me perguntou se eu tinha ido buscar o café. Foi muito esquisito, porém resolvi deixar de lado esse assunto, até porque logo em seguida voltou a luz. Cerca de 1 ano atrás, conversei com meu amigo sobre esse ocorrido e ele jurou que não se lembra. Só se lembra que tinha ido buscar café e jurou que não aconteceu nada de errado com ele. Quando falei dessa minha versão, ele se arrepiou todo. O pior é que nós não somos de brincar com essas coisas. Não sei o que passou, mas foi muito estranho. Esse é o clássico caso de não mexe com quem tá quieto, sabe?
Não vai fazer bosta. Poderia ter sido muito pior isso daqui. E o nome da próxima história é Subindo. Eu tinha acabado de me mudar para um apartamento no centro da cidade, num prédio antigo com um elevador daqueles de grade, sabe? Era estranho pensar que aquele elevador já carregou tanta gente ao longo dos anos, e eu confesso que sentia um pouco de desconforto sempre que entrava nele. Certa noite voltei do trabalho bem tarde e já estava exausto, louco para dormir. Entrei no elevador e apertei o botão do meu andar, mas ele não se moveu. Fiquei ali por alguns segundos tentando manter a calma, até que de repente as luzes piscaram e o elevador finalmente começou a se mover. Mas ao invés de subir, ele desceu. Achei estranho porque o elevador não deveria ir para o subsolo. O prédio só tinha um andar para baixo, que era a garagem. Fiquei tenso, mas imaginei que fosse algum problema com o painel ou algo do tipo. O elevador parou e as portas se abriram num corredor que eu nunca tinha visto antes. Tudo estava extremamente silencioso e o ar ali era denso, frio. Olhei para o corredor mal iluminado e senti um arrepio ao ver que ao longo dele eu vi algumas portas entreabertas, revelando pedaços de salas que pareciam abandonadas, com móveis empoeirados e objetos antigos. Quando dei um passo para trás, a porta do elevador fechou sozinha e ele começou a subir. Fiquei paralisado e o coração batia tão rápido que eu mal conseguia respirar. Chegando ao meu andar, as portas se abriram como se nada tivesse acontecido, e eu fui direto para o meu apartamento. No dia seguinte, eu perguntei para o porteiro que lugar era aquele e ele me respondeu que não sabia da existência de um lugar como aquele. Que abaixo da garagem não existia nada, era tudo edificação, chão, concreto, sei lá. Eu contei para ele o que vi e percebi que ele nunca tinha visto um lugar como aquele. Até hoje eu não sei se foi a minha mente cansada pregando peças em mim ou se realmente aconteceu. E sinceramente, eu não quero descobrir. É, gata. Você foi pra um lugarzinho aí, hein? Foi pra um lugarzinho estranho, fez uma visita rápida. Existem histórias aí de um certo lugar chamado Sete Além, que parece bastante com a nossa realidade. Mas não sei. Esse Sete Além, pelas histórias que eu já vi e tudo mais, ele parece ser quase que uma cópia idêntica à nossa realidade. Então não sei se em Sete Além teria um andar a mais no prédio, um subsolo a mais no prédio com essas salas. Não sei, acho que você só deu uma viajada aí pra outro lugar, não sei pra onde que você foi. Mas o importante foi, você fez a coisa certa e não saiu do elevador, só deu uma espiadinha ali e voltou. O nome da próxima história é Dona Lourdes. Eu moro no mesmo bairro há anos, praticamente a minha vida inteira. Todos os dias eu pegava o mesmo caminho de volta para casa depois do trabalho. Descia do ponto de ônibus, passava por uma rua pequena e tranquila com várias casas antigas com estilo sobrado, bonitas e bem cuidadas. A maioria delas tinha aqueles portões vazados que davam para ver o jardim ou a garagem. Eu costumava olhar para o interior e admirar os jardins, ou até mesmo olhar para os cachorros dentro daquelas casas. Mais para o fim da rua, havia uma banca de jornal e um velho banco de madeira sob uma árvore enorme. E na esquina ficava a casa da Dona Lourdes, uma amiga da minha avó, que sempre me oferecia bolo ou uns quitutes para levar para casa. Depois disso, bastava eu virar a esquina e andar um pouco e eu chegava em casa. Uma noite saí do trabalho mais tarde do que o normal. E quando entrei na rua, tive uma sensação de desconforto imediato. A rua estava quieta demais, como se fosse uma imagem parada. As luzes dos postes lançavam uma luz fraca e amarelada que pareciam distorcer tudo ao redor. Achei estranho, mas segui em frente. Tudo parecia exatamente igual. Os sobrados, os portões, mas ao mesmo tempo eu sentia como se eu estivesse num lugar completamente diferente. Havia uma sensação de vazio no ar, como se o lugar estivesse desabitado. Não havia som de cachorros latindo como quando eu passava, e os jardins que eu gostava de admirar estavam secos e mortos. Foi então que eu notei algo bizarro.
A banca de jornal que costumava fechar cedo estava aberta, mas não havia ninguém dentro. Cheguei perto e vi os jornais empilhados, todos com a mesma capa, como se fossem do mesmo dia, mas o título estava escrito em uma língua que eu não reconhecia. As letras se embaralhavam diante dos meus olhos e quando eu tentava focar sentia uma dor estranha na cabeça. Comecei a andar mais rápido, sentindo que algo não estava certo. Quando passei pelo banco de madeira sob a árvore, o coração disparou. No banco havia uma figura sentada com o rosto oculto nas sombras me observando. A pessoa usava roupas antigas, como dos anos 60 ou sei lá, e a sua pele era muito pálida. Acelerei o passo tentando manter a calma e fingindo não ter visto nada. Continuei andando até chegar à casa de Dona Lourdes. Mas quando cheguei à frente dela, congelei. A casa era igual a dela, com a mesma pintura, o mesmo portão e tudo. Mas as janelas estavam todas escancaradas e a luz amarelada lá dentro parecia iluminar uma sala completamente vazia. Minha mente se recusava a entender o que estava acontecendo. Eu não conseguia me mover, como se algo me mantivesse preso ali, como se eu estivesse sendo sugado pela quietude daquela rua. Olhei de novo para casa e na porta uma sombra apareceu. Era uma figura que se parecia muito com a Dona Lourdes. O mesmo corte de cabelo, as mesmas roupas, mas os seus olhos eram completamente vazios, como se fossem buracos negros. Saí correndo dali sem olhar para trás, e assim que virei a esquina, tudo parecia normal de novo. Aquela sensação pesada aliviou e eu consegui ouvir os cachorros latindo ao longe. No dia seguinte, tomei um caminho diferente para casa. Mas depois de alguns dias voltei a passar por ali e nada de estranho nunca mais aconteceu. Até hoje eu me pergunto se eu realmente vi o que vi ou se naquela noite eu acidentalmente entrei em um lugar onde não devia. Ó, essa daqui me parece ser bem mais Sete Além do que a anterior. É bem isso, Sete Além geralmente é descrito como um universo paralelo, meio que espelhado do nosso, só que muito bizarro. As pessoas lá são grossas e não te querem lá, querem que você vá embora. Essa daqui eu senti bem mais uma vibe Sete Além. Se eu tivesse que falar, eu acho que ele foi para lá, hein? Não sei o que ele fez quando ele desceu do ponto de ônibus, mas ele passou por Sete Além. E a última história que eu vou ler hoje se chama O Som do Escuro. Eu nunca tive medo do escuro. Considerava o silêncio da madrugada quase que reconfortante. Mas isso mudou quando eu me mudei para uma casa isolada no interior, onde o silêncio era absoluto. Era tudo o que eu queria depois de anos morando no centro da cidade com barulho 24 horas por dia. As primeiras semanas foram tranquilas. Passava as noites lendo ou assistindo série, até que numa certa noite um som começou a me perturbar. No meio da madrugada, acordei com um som baixo e contínuo, um estalo como madeira rangendo. Parecia vir de dentro das paredes da casa. Eu não dei muita atenção, achei que fosse apenas os sons de uma casa antiga. Mas a cada noite o som ficava mais intenso. O estalo virou um arranhar, como se algo estivesse tentando sair de dentro das paredes. Comecei a ficar irritado com o barulho e a perder o sono, noite após noite. Até abri a parede de um dos quartos, certo de que encontraria ratos ou algum animal preso, mas não havia nada lá. Naquela noite, o som mudou. Deixou de ser um estalo distante. Às 3 da manhã acordei com um som que parecia vir do próprio quarto. Era como um respirar pesado e lento, vindo da escuridão no canto do cômodo. Fiquei congelado na cama, segurando a respiração, os olhos fixos no breu tentando ver o que estava ali. Mas não havia nada, ou pelo menos eu achava que não havia. Quando o som parou abruptamente, eu suspirei aliviado, certo de que era só minha imaginação. Então me ajeitei na cama e tentei pegar no sono novamente. Foi então que eu senti algo frio e úmido roçar na perna por debaixo do cobertor. Dei um pulo da cama e acendi as luzes. O quarto estava vazio,
Inspecionei cada canto, cada sombra dentro dos armários e até mesmo embaixo da cama. Não havia nada naquele quarto que pudesse ter causado aquela sensação, mas eu sentia que eu não estava mais sozinho. O som, o respirar e agora o toque. Algo estava lá, algo que eu não podia ver. Decidi passar a noite no sofá da sala, assistindo TV e com todas as luzes acesas, mas o cansaço me venceu e eu adormeci por volta das 4 da manhã. Acordei um pouco depois com o familiar som de estalidos vindo da parede, mas agora o som se movia e estava se aproximando. O barulho ficou mais intenso, como se algo arranhasse o chão da sala. Um arrepio percorreu a espinha. Tentei me mexer, mas eu não conseguia. Estava completamente paralisado. Foi então que vi uma figura. Uma sombra alta e distorcida pendurada de cabeça para baixo do teto, com longos braços que se estendiam até o chão. Tentei gritar, mas a minha voz não saía, e aquela coisa se movia lentamente na minha direção, suas garras roçando o chão com sons estridentes. Os olhos da criatura eram 2 poços escuros, e ela se inclinou para me olhar mais de perto. Eu senti o cheiro de podridão e morte. Com um som gutural, a criatura sorriu, revelando dentes finos e afiados. E então, muito lentamente, começou a abrir a boca. Até que não havia mais boca, apenas um abismo negro e devorador. Eu estava prestes a conhecer o meu fim, quando o telefone tocou e assustou a criatura que fugiu. Era minha mãe. Ela disse que vinha tendo uns sonhos terríveis comigo e o daquela noite parecia ter sido o pior de todos. Ela sentiu que algo estava errado e que precisava falar comigo. Eu contei para ela tudo o que estava acontecendo e ela ficou comigo na linha até o amanhecer. Depois disso, arrumei as minhas coisas e prometi a mim mesmo que nunca mais pisaria naquela casa. Eu preferia ouvir o som de sirenes às 3 da manhã do que o som da escuridão. Gata, esse daqui devia ser um filme, hein? Vende seus direitos aí pra Hollywood, porque esse daqui daria um excelente filme de terror. Não sei que criatura é essa, não parece ser Shadow People, apesar de ser uma criatura feita de sombras. Eu nunca vi relatos de Shadow People que tem garras e se penduram no teto e o caralho a 4 igual essa daqui. Só sei que eu me arrepiei todo, porque se vocês não sabem, eu não li nenhuma dessas histórias, eu tô lendo aqui em primeira mão junto com vocês. Quem separou essas histórias pra eu ler foi o meu marido, e eu estou agora com medo dessa última história e é isso. Me arrepiei. Talvez eu durma de luz acesa hoje? E essas foram as histórias de hoje na Dicas. Me contem aqui nos comentários qual delas que mais te deu aquele friozinho na espinha. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu consiga dormir essa noite, e eu espero não sonhar com nenhuma dessas histórias, nada de estranho, apenas sonhos bons. Acho que eu tenho uma ideia, acho que eu vou pensar nos boletos que eu tenho pra pagar, que aí o medo passa. Vê se funciona aí pra você também. E é isso. Boa vida pra vocês. Nossa senhora, essa última história foi de foder, viu? Meu pai amado. Parece muito ficção, mas mesmo assim deu medo. Deu medo, me arrepiei inteiro.